Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a retirada da chupeta, mais no sentido de dar dicas, de ajudar o pai e a mãe que tá nesse processo e não tá sabendo como fazer. A primeira regra básica, pelo menos pra mim, né, é esperar o tempo da criança. Eu acho que, na verdade, a criança recebeu a chupeta, né? Foi dos pais a decisão em fornecer a chupeta. Então eu acho um pouco sacanagem simplesmente do dia pra noite resolver que não vai mais usar e que não tá mais na hora. A criança se apegou, aquilo é um objeto muito importante pra criança, então eu não acho justo a gente tirar de uma hora pra outra. Eu acho que a criança sinaliza quando tá acontecendo, quando ela tá ganhando maturidade pra isso. A não ser, claro, naqueles casos de caiu, bateu a boca, precisa ficar sem chupeta, ou o dentista, né, o médico recomendou que não dá mais, daí é uma coisa meio brusca. Mas quando é um caso comum, normal, assim, que acontece com a maioria das pessoas, eu acho sim que tem que ser uma decisão que a criança participe e que ela esteja mostrando maturidade para isso. Então esperar o tempo da criança, pra mim, é fundamental. A dica número 2 é colocar regra para o uso da chupeta. Então se é aquela criança que usa indiscriminadamente, que passa o dia de chupeta, vamos começar a restringir. Então, ó, chupeta é só aqui no berço, é só aqui na cama, chupeta só pra dormir, ou na hora que for andar de carro e na casa da vovó. Enfim, eu acho que a gente tem que começar a pensar, né, que faz, óbvio, sentido pra cada família, mas começar a restringir o uso, pra criança entender que ela fica bem sem, que ela brinca bem sem e aos poucos ir diminuindo a dependência. Eu já fiz isso com a Lelê, foi muito bom. No começo a criança demora um pouquinho para entender aquela regra, obviamente ela estava usando antes num outro formato, mas rapidinho eles entendem e começam a seguir à risca o que a gente está pedindo. Então já teve uma fase que a Lelê usava 24 horas e aí eu restringi para o uso só no berço. E aí quando ela estava desesperada, quando ela precisava daquele conforto, ela falava: mamãe, quero ir pro berço. E eu colocava ela um pouquinho lá. E o que eu fazia? Ao invés de ficar, vamos Lelê, sai daí, nananã, eu chamava ela pra brincar. Lelê, pensei de brincar de boneca, vamos comigo? E aí, vamos, a criança sempre topa, eles gostam de companhia, eles gostam de brincar. E aí você fala, então vamos deixar a chupeta, porque a chupeta é só aqui no berço, né, e a gente vai brincar de boneca lá na sala. Enfim, convida pra uma outra coisa mais atrativa e que a chupeta não cabe. Eu acho que essa é a melhor coisa. Quando a gente fica brigando muito, criando muito embate, eu acho que cria um clima ruim, dá um peso pra chupeta que não é o que a gente quer. Então a gente quer aos poucos mostrando pra criança que ela não precisa mais disso. E a outra forma de fazer isso, né, a dica número 3, é realmente enaltecer a criança e mostrar o quanto ela já cresceu e quantas coisas ela já consegue fazer sozinha, e mostrando você tá mocinha, você não precisa mais da chupeta. Sem falar muito, sabe? Sem ficar, fulano seu amiguinho não usa, sem ficar criando muita comparação, porque o que a gente quer não é, entre aspas, humilhar a criança, mas sim mostrar pra ela que ela não precisa disso. Então, aqui em casa eu fiz muito isso também, de enaltecer, de mostrar pra ela quanto ela já tinha desenvolvido e quanto ela já tinha aprendido desde quando ela era bebezinho. Deu certo. Algumas pessoas falam de furar a chupeta, porque fica diferente, né? A criança já não tem mais aquela mesma sensação da chupeta intacta para a chupeta furada. Eu confesso que eu nunca fiz, mas muita gente relata que dá certo e que a criança perde o interesse porque, né, fica tirando a chupeta e falando, mas não é aquela minha chupeta gostosa que eu conhecia e que eu vim aqui chupar. Então é uma alternativa, mas eu não usei aqui em casa, não posso dizer por experiência própria. Mas funciona, muita gente diz que funciona. Incluir a criança no processo, eu também acho que é uma super dica. Sabe assim, envolver mesmo, deixar ela ajudar na formação, na criação da regra, de como é que vai ser o caminhar das coisas. Eu acho que tudo que eles participam é muito mais simples e garante um envolvimento muito maior. Porque até depois você pode falar pra criança, a gente combinou, lembra? Olha, você decidiu que a gente só ia usar aqui na cama. Então eu acho que é muito legal colocar a criança no processo. Outra dica que pode ser meio controversa é fazer troca, fazer recompensa. Então tem quem ali há datas, né, assim, entregar a chupeta pro Papai Noel, entregar pro Coelhinho da Páscoa. Eu tentei uma vez e aqui em casa não funcionou,
porque ela começou a associar a figura de uma forma muito ruim. Eu falei, nossa, eu não quero que isso aconteça. A gente ia no shopping, vamos ver o Papai Noel? Não, eu não quero dar minha chupeta. Tipo, começou uma coisa assim, angústia, sabe? Eu falei, nossa, peraí, né? É isso que eu quero que ela tenha com o Papai Noel? Então na época eu falei, conversei com o Papai Noel e ele falou que ele não quer ainda suas chupetas, ele não quer fazer a troca, ele falou que você pode usar um pouquinho mais. Enfim, eu tirei essa coisa dessa figura e nunca mais eu fiz. A recompensa, por outro lado, eu fiz e deu certo. Eu comprei um livro, que é até inclusive outra dica que eu vou dar, e no livro a criança ia colando estrelinha. E aí tinham 3 presentes ao longo do processo, né? Um presente no primeiro dia, um presente no 10º dia, a gente foi fazendo. E pra Lelê funcionou muito bem, ela ter uma coisa material, assim. Às vezes ela fraquejou na chupeta, ela falava assim, eu quero chupeta, eu quero chupeta. Lelê, mas você já combinou, você ganhou a Barbie, por exemplo. Você vai querer ficar sem a Barbie em troca da chupeta? Você vai querer fazer a troca de volta? Não, eu quero continuar, então vamos deixar a chupeta pra lá, enfim. Aqui em casa, pra tirar a chupeta do dia, porque a gente tirou em processos separados, né, do dia e da noite, funcionou muito bem essa questão da recompensa, de escolher um presentinho, uma atividade com a criança. Como eu falei, nem todo mundo acha isso bacana, né, é um pouco, entre aspas, condenável, polêmico, mas foi uma dica que eu usei e aqui em casa foi muito benéfico pra gente. Caminhou, assim, foi o start pra tirar a chupeta do dia, foi dessa forma. Então, eu não posso dizer que eu sou contra. Pra mim foi muito bom e eu sou grata. A outra dica que eu queria dar é justamente de usar livros e tabelas. Eu acho que a criança se envolve muito quando é nesse formato. E tem vários livros sobre isso. Tem baldinho de chupeta, tem esse que eu te falei, que eu citei, da tabelinha que a gente foi colando adesivos, que também nada impede de cada um fazer a sua própria tabela e criar os seus adesivos com a criança. Então eu acho que é uma forma lúdica dela ir entendendo o caminhar e dela participar, e a historinha também dela entender que outras crianças passam por isso, que todo mundo que usa chupeta, uma hora deixa a chupeta. Então eu gosto muito do recurso livro para mais variadas situações, eu já falei aqui várias vezes sobre livros, e eu uso, é uma coisa que eu recorro porque eu acho que, assim, situa a criança de uma forma historinha, ali bem no contexto da fase de vida que eles estão. Então é uma coisa que eu adoro. E por último, uma coisa que me ajudou aqui também foi pegar as chupetas estragadas, porque ao longo do processo, né, da criança que chupa a chupeta, começa a morder e a gente acaba tirando do uso aquelas chupetas meio estragadinhas. Eu nunca joguei fora, eu guardei, fiquei tudo guardado. Algumas que estavam estragadinhas mais ou menos, eu até deixava pra ver se ela perdia o interesse. Claro que você não vai deixar a chupeta, que tem risco pra criança, né, de soltar na boca dela e de repente ela engolir dormindo. Mas aquela que tá começando a estragar, eu acho que é legal você deixar e ir mostrando pra criança que, ó, assim, não tem, mamãe não vai comprar mais, você já tá mocinho, então, ó, essa chupeta já não tá muito legal. Ou deixar a chupeta estragada pra quando a criança fala, ai, minha chupeta, você fala, tá aqui, mas olha só, lembra, ela estragou. E aí mostrar a chupeta estragada mesmo. Aqui deu certo, eu acho que eu tenho até hoje algumas das estragadas. E foi, assim, um processo contínuo. Como eu falei, eu tirei do dia, depois eu tirei da noite, eu fui sentindo ela. E sinceramente, todo mundo fala que uma vez que você decidiu, você não volta mais atrás. Eu tenho minhas dúvidas. Eu voltei atrás, porque num dado momento ela falou que não queria mais à noite, ela tava 10 dias sem chupeta, mas de repente eu vi que ela tava desesperada, ela tava completamente alterada, e eu falei, eu não quero que seja dessa forma, eu não quero com trauma, e eu devolvi a chupeta pra ela numa transição, assim, sabe? Falando, olha, você não tava mais usando, você não precisa mais dela, você já conseguiu dormir, mas se tá te fazendo muita falta, tá aqui a sua chupeta. E eu achei que foi bom. Eu achei que foi bem no tempo dela, sem criar trauma. De uma hora pra outra, né, ela ficou nessa transição 1 mês, e depois disso, de um dia pro outro, ela falou, mamãe, hoje eu não vou mais dormir de chupeta. E assim, eu não vou mais dormir de chupeta. Ela nunca pediu mais, ela nunca mais chorou, não teve essa coisa assim traumática, esse estresse. Então, eu sou da opinião que você tem que sentir o seu filho e você tem que sempre avaliar se tá sendo bom, se tá valendo a pena. Eu não vejo problema de voltar atrás
Embora muita gente fale, né, que assim, você voltou atrás, daí a criança vai sempre fraquejar, vai sempre voltar para aquilo. Eu acho que se você esperou o tempo da criança, se você envolveu a criança no processo, não tem por que você reavaliar e sentir se é isso mesmo. Então, cada caso é um caso, obviamente, não dá pra eu dizer, é sempre ok você voltar atrás ou nunca volte atrás, mas eu acho que a gente tem que decidir com o coração e olhando as coisas pelos olhos das crianças. É como eu falei no começo, não dá pra você ter dado a chupeta e de repente falar, chega, hoje não vai usar mais. Calma aí, né? Você me deu, eu criei o apego, então eu acho que a gente também tem que procurar tomar essas decisões e ver as coisas pelo olhar da criança. Tá numa fase ok? Ela, por exemplo, né, fala-se de tirar a chupeta com 2 anos de idade. Com 2 anos de idade eu tava grávida e a Lelê tava se vendo ali numa big mudança. Era a hora de eu tirar a chupeta? Então eu acho que a gente tem que ter muita consciência e muita sensibilidade também para fazer as coisas da forma certa. Então, é a idade recomendada? É, mas tá num momento certo? Vocês estão com mudanças isoladas, né? Assim, eu acho bom isolar. Não adianta você tá mudando de casa, tá mudando a criança de escola, você querer tirar a chupeta. Calma, vai ser uma coisa muito grande pra ela. Então eu acho que é um contexto, cada família vê o seu, mas eu quis trazer algumas diquinhas aqui pra ajudar. Espero que eu tenha conseguido o meu objetivo de ajudar. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!